Olá, boa noite. Terceiro período de administração da nova faculdade em Contagem. Espero que o feriado tenha sido tranquilo, bem. Espero que vocês estejam animados para a nossa aula de hoje. Estamos aí na disciplina de Teoria Contemporânea da Administração e hoje nós vamos falar sobre reengenharia. Também é um assunto que nós falamos rapidamente nas aulas anteriores, mas aqui eu quero detalhar com você informações pertinentes a esse assunto. E dessa maneira, quero a participação dos alunos, quero que você acompanhe junto comigo a nossa aula, e vou compartilhar a tela com vocês, e aí vocês, então, vão conseguir acompanhar. Também deixei esse material lá no Google Aula, então é bem interessante você ter esse conteúdo, até mesmo para que você possa estudar depois, né? Você sabe que eu não sou muito adepto a slides, mas essa é a única maneira que a gente tem tido aí para ministrar a nossa aula e fazer com que a gente consiga evoluir dentro desse princípio, tá bom? Reengenharia. Então, quando a gente fala de reengenharia, antes da gente falar sobre reengenharia, eu acho que é importante nós falarmos, então, do termo engenharia. O que é engenharia para vocês? Me fala aí, o que vocês imaginam que é engenharia ou conceito de engenharia? Participação, galera. Vamos lá. Ninguém? Professor, seria estar planejando, algo do tipo, um planejamento mais aprofundado? Não, engenharia não fala de planejamento, fala de criação. Os engenheiros, eles são conhecidos por criar métodos, ou criar formas, ou criar produtos. Então, o engenheiro, né, por profissão, ele tem essa questão de criação. Então, quando você adapta alguma questão para te atender, tem aí um produto que você transforma ele em uma outra finalidade, você fala, não, mas que engenhoca, né? Isso é coisa de engenheiro, isso são situações que o engenheiro mesmo, ele é aquele que cria produtos, serviços, processos. E quando a gente fala no reengenharia, a gente está falando, então, de uma nova criação, né? Uma recriação no aspecto de, então, melhorar ou redesenhar aquilo que já funciona, né? Aquilo que já foi estabelecido. Então, aqui, pessoal, eu tenho um conceito para vocês, dizendo que reengenharia é um sistema estratégico de reestruturação organizacional e administrativa, com o objetivo de reformular as atividades de determinada empresa para que possa se tornar ainda mais competitivo no mercado. Ela foi criada no início aí da década de 90 por Michael Hammer e James Schaap. Ou seja, essas pessoas foram aqueles que foram os idealizadores de reengenharia, mas a reengenharia por si só, ela vem então melhorar um processo ou um produto dentro de uma organização. Então, a gente fala de uma reengenharia quando a gente, então, vai redesenhar os processos organizacionais dentro dessa empresa. E isso faz com que as pessoas, elas tenham, então, um conceito diferenciado disso. E elas acabam apresentando a reengenharia de uma maneira onde vai otimizar os processos organizacionais para atingir ainda mais resultados, benefícios dentro daquela companhia. Ok? Se tiver alguma dúvida, vocês vão me interrompendo. Outro conceito fala o seguinte, até citado aí por Hammer, né? Reengenharia é o repensar fundamental e a rede senha radical dos processos de negócios da empresa para obter ganhos substanciais nos indicadores modernos de desempenho. Aí dá aqui o exemplo de custo, qualidade, serviços e resultados. Então, aqui fala de um repensar fundamental, né? E essa rede senha radical nos processos o que quer dizer isso? É mesmo um redesenho, né? Na verdade, é uma maneira no qual os processos são redesenhados e faz com que
a organização fique muito mais otimista, não no aspecto sentimental, mas também na parte produtiva também dentro da própria organização. E aí, pessoal, então, por que então que eu deveria ter a reengenharia dentro da minha empresa? Porque ela vai então discutir se os processos organizacionais eles são adequados para desempenho daquela organização para aquele momento. Muitas empresas, elas desenham procedimentos, esses procedimentos, eles mudam ao longo dos anos, adaptando ali uma sequência dentro daquilo que se espera da empresa, da evolução que essa empresa tem, e mesmo assim, essa empresa, mesmo fazendo tudo isso, essa necessidade de mudança, às vezes, ela não é reformulada. Isso faz com que os processos fiquem obsoletos. Então, eu me lembro uma vez que eu fui fazer estágio em uma empresa, muitos anos atrás, essa empresa tinha ali uma nota fiscal onde tinha 5 vias que você escrevia, né? Você colocava ali as folhas carbonadas e aí você fazia a nota fiscal à mão. Na época estava começando a introduzir a questão da digital, mas você fazia à mão. Mas eu ainda chegava a preencher algumas notas fiscais à mão e eu perguntava por que 5 vias? E aí o meu chefe não sabia me responder. Ele falava assim, olha, uma vai para a contabilidade, uma é para o cliente, mas ele não falava o que as outras, onde estariam as outras notas fiscais. Ou seja, esse documento ele atingiria qual outro setor? E as pessoas não sabiam por que faziam daquela forma, por que tinha que ser 5 vias, por que tinha que fazer daquela maneira, porque em algum dado momento foi necessário ter 5 vias. E, de repente, aquele momento que nós estávamos vivendo não era mais necessário. Então, não precisava escrever com tanta força, não precisava ter esse tanto de papel para poder a gente nem saber o motivo no qual levou com que aquelas 5 vias fossem estabelecidas. Então, isso é muito normal que as empresas elas coloquem algo rígido e depois elas não conseguem, né, ali desempenhar uma atividade utilizando tudo aquilo que tinha sido planejado anteriormente. Então, a reengenharia ela vem para isso, para modificar os processos e trazer essa melhoria no qual nós estamos falando, tá? E aí, pessoal? Até então, tranquilo? Posso continuar aqui? Tranquilo. Então, nós vamos iniciar o passo a passo da reengenharia. E quando a gente fala do passo a passo da reengenharia, a gente está dizendo, então, que a primeira fase é algo relacionado ao posicionamento à mudança. A primeira coisa que a empresa precisa estar disponível a fazer é saber que ela precisa mudar. Isso dentro de uma consultoria é algo muito complicado, porque às vezes a empresa ela te contrata como administrador, como consultor, e ela quer que você traga ali resultados palpáveis para aquela organização, mas uma vez que você fala sobre mudança, essa empresa muitas vezes ela tem uma resistência em mudar, achando que o método dela é melhor, achando que algo positivo, né, vai acontecer em função daquela empresa, mas o interessante é nós entendermos que se a empresa ela precisa de fazer uma reengenharia, porque ela precisa mudar. Mas isso quem tem que saber é principalmente o diretor, o dono da empresa, aqueles que são isso faz com que nós, então, tenhamos uma conscientização da empresa, principalmente dos gerentes, dos gestores, para que essa mudança aconteça, ok? Pessoal, bloqueie o seu microfone para que não tenha interferência. A segunda fase é a identificação dos processos existentes. Como que eu vou propor uma melhoria, sendo que eu não conheço os meus processos? Então, eu preciso identificar cada um deles para que eu saiba como ou onde melhorar. Tá? A terceira fase, uma vez conhecidos os processos, é iniciar a recriação dos processos, ou seja, nós vamos então pegar aquilo que já existe, ou vamos melhorar, ou vamos extinguir, ou vamos fazer novo, né? Recriar esses processos dentro da organização. E a quarta fase é a transição para o novo sistema, é treinar,
mostrar para aquela equipe como que vai funcionar a empresa a partir dessa fase que foi redesenhada, tá bom? Então, a questão do posicionamento à mudança vai relacionar muito a questão do desenvolvimento dos objetivos e da mobilização dos recursos necessários para essa mudança, para essa aplicação. Então, quem disponibiliza os recursos necessariamente são os gestores. Quem, então, define objetivos para a organização, da mesma maneira, são os gestores. Então, eles precisam estar bem alinhados com essa equipe que está realizando a reengenharia. A segunda fase vai falar sobre a identificação dos processos existentes, ou seja, é fundamental identificar os processos existentes, permitir estabelecer que os alicerces da recriação daqueles processos aconteçam. Então, aqui a gente está falando de, além de conhecer, ver isso na prática para saber o que é necessário mudar ou não. Na terceira fase, a gente está falando já que consiste em repensar os novos métodos da organização e a parte operacional também, né? Porque a gente está falando da recriação dos processos. Então, uma vez que os gestores, né, o CEO da empresa, os diretores, eles direcionaram os objetivos para um determinado lado, nós precisamos, então, colocar que os processos organizacionais atendam a esses objetivos, esses requisitos que os gestores definiram. Na quarta, que vai ser a transição para o novo sistema, vai falar muito sobre o desenvolvimento estratégico, comercial e até mesmo como que vai funcionar de uma maneira operacional essa fase de transição, tá? O que é importante, então, falar da reengenharia se tratando das vantagens? Então, a reengenharia ela é muito utilizada, né, nessa parte operacional, na parte de produção. Ela vai garantir também benefícios, né, vantagens econômicas, tecnologias, ela vai facilitar também os processos, ela vai ter tudo isso de vantagem. Desvantagens, pode ser que ela gere desemprego, porque se um determinado processo for extinto, então essas pessoas ou podem ser redirecionadas ou podem perder o emprego. Ela também tem pouca flexibilidade à mudança, porque os processos vão ser desenhados conforme os objetivos organizacionais da empresa. Ela também tem uma questão de centralizar, né, muito relacionado à parte produtiva, que pode haver, então, algum tipo de desvantagem nisso. E a disposição para romper tradição. Porque pensa só, pessoal, às vezes essa empresa ela está disponível aí no mercado há alguns anos, e ela sempre atuou dessa maneira. E vai chegar, então, uma equipe de consultores, de administradores, para recriar os processos dessa empresa. Isso pode ser também visto como algo negativo para os funcionários, né, para as pessoas que envolvem aquele processo produtivo. Ok? Dúvidas até então? Posso passar? A finalidade, então, da reengenharia é para que as empresas fiquem continuamente competitivas no mercado, já que o avanço rápido da indústria de todas as áreas empresariais, né, isso acontece, e que é necessário que haja uma mudança contínua na empresa. Então, o autor Rodrigues, em 2004, fala o seguinte, que a reengenharia é um processo de reestruturação que depende de inovações em quaisquer níveis, seja operacional, seja da gestão de negócios, seja da gestão de processos. Ou seja, essa reestruturação, ela passa, então, pela reengenharia. E eu vou falar para vocês, pessoal, cada ano que se passa, nós precisamos realizar uma reengenharia. Não só nas nossas empresas, mas também na nossa vida. Pensa só, todo ano você precisa lançar uma versão nova do seu potencial, né, do seu profissional. Às vezes a gente quer ganhar mais na empresa, às vezes a gente quer ser promovido, mas muitas vezes a gente não se lança no mercado. E nós somos um produto. Então, agora em 2020, será que eu tenho uma nova versão, né, do Juliano Ferraz? Será que eu já fiz cursos, já me desenvolvi, já participei de eventos que pudessem contribuir com uma nova versão do Juliano para 2020? É isso que a gente tem que se perguntar, porque isso é uma reengenharia que nós fazemos, né, de nós mesmos.
E o interessante é que quanto mais você faz reengenharia, mais você aumenta o seu valor no mercado e faz com que esse valor seja palpável, um valor real, um valor que você vai conseguir, né, cumprir, né, assim, oferecer para o mercado um profissional de uma qualidade bem maior, tá? Não quero ser coach com você aqui não, viu? Meu objetivo aqui é só te dizer sobre reengenharia. E aí, pessoal, falando sobre finalidade, a gente já terminou essa parte, e reengenharia versus controle interno. Então, o que é reengenharia em si versus o controle interno? Quando a gente fala de controle interno, a gente fala só sobre métodos, procedimentos, que vai, então, garantir que aquele objetivo se cumpra. Quando eu falo da reengenharia, eu falo de melhorias de práticas. Então, eu posso rodar também o PDCA dentro da reengenharia, eu posso, então, estabelecer algo novo, eu posso trazer novidades de mercado, enfim, posso trazer uma série de outros benefícios organizacionais dentro dessa finalidade, tá? De reengenharia. Deixa eu ver aqui se eu vou falar um pouco. Tá, vamos falar aqui um pouco relacionado à finalidade do controle interno. Então, o sistema do controle interno, que também é muito importante para as organizações, ela vai ter, então, o principal objetivo desse controle vai ser preservar ali a questão da segurança do patrimônio, ou seja, de operações, da própria organização, qualidade nas informações que vão ser apresentadas, até mesmo aquela parte financeira ali da contabilidade. Então, tudo isso a gente fala de controle interno. Quando a gente, ainda assim, falando do controle interno, a gente pode ver 3 categorias de profissionais que fazem esses controles. O contador é um profissional desse, ok? Que vai, então, fazer esse controle sobre relevância, sobre veracidade, sobre clareza das informações. Eu posso falar também dos auditores internos, que também podem ser pessoas dentro da organização que foram contratadas para esse objetivo, e também os auditores externos, que vão basear, então, nessas avaliações de empresas que foram contratadas para essa finalidade. Tudo isso vai contribuir para o controle da minha organização. E aí, pessoal, eu mostro aqui para vocês os princípios da reengenharia nos processos. Então, aqui tem de 1 até 9, deixa eu ver se eu coloquei mais. Não. De 1 até 9, sobre a reengenharia dos processos, como que você deve seguir para que, de fato, os processos sejam alcançados nesse quesito de reengenharia. Então, é passado aí no ponto 1, vários serviços são unificados, isso acontece demais, né, de 3 atividades se torna uma, por exemplo. As atividades trabalhadores são planejadas e executadas por eles, isso, né, é muito normal, que as pessoas elas possam planejar sua atividade e executar. A ordem natural do desempenho das etapas é um processo que é respeitado, ou seja, a gente não quer dificultar o processo, a gente quer simplesmente melhorar. Os processos também têm múltiplas versões, então eu faço uma versão 0 agora, mas daqui 3 meses, se houver necessidade, eu posso lançar uma versão 1 e modificar alguma coisa que estava dentro daquele processo. O trabalho é realizado onde se faz sentido, também dentro dessa coerência, né, dentro de sempre aumentar a produtividade aí da empresa. As verificações e os controles são reduzidos, então a gente executa atividades de tal maneira que a gente não precisa de controlar de uma maneira excessiva, mas é claro que o controle ele sempre vai ter. As reconciliações são minimizadas. O que significa isso? A gente não tem tanto problema se tratando com impasses de uma área para outra, porque tudo isso foi integrado. Os gerentes e equipes de caso proporcionam em um ponto de contato entre as organizações e clientes. Então, é definida também, pessoal, essa questão de conversa ou de ponto que o cliente, né, quem que vai tratar com o cliente, quem que vai ter, né, ser essas relações públicas aí com o próprio cliente. E a última parte também, operações centralizadas ou descentralizadas, híbridas prevalecem.
Então, a gente então define qual que vai ser esse tipo de gestão. Geralmente, a questão da descentralizada é muito mais aceitável para esse tipo de processo, tá? Quando eu falo dos princípios do controle interno, eu também tenho vários deles, que o primeiro é estabelecer claramente a autoridade e a responsabilidade dos funcionários para que esse controle aconteça, separar as responsabilidades sobre operações relacionadas e também sobre competência de cada funcionário, autoridade sobre as funções de registro, custódias, ativos, ou autorização para movimentar ativos e incorrer em passivos devem ser delegadas a 3 pessoas diferentes. Isso, pessoal, se dá para que não aconteça nenhum tipo de manipulação das informações. Então, quando a gente está falando sobre isso, né, a gente precisa de ver, de repente, um auditor interno, um externo e um contador, por exemplo, para haver esse controle. Empregar sempre um pessoal competente e confiável, isso é meio óbvio, né? Promover a rotação periódica de deveres ou de cargos, adotar técnicas e procedimentos claramente definidos e alinhados a medidas de segurança adequadas, verificar essa questão da viabilidade financeira, verificação independente, que no caso é um auditor externo, e integração das tarefas e funções dentro desse controle, tá? Esse slide vai estar disponível para você, então você pode consultá-lo quando quiser. Que, então, tem implicações sobre a reengenharia dentro das organizações. Então, quando eu falo sobre implicações, eu falo que tem algumas questões que vão, então, ter como choque, dentro da reengenharia. E nesse quesito, a gente vai ver que os princípios do controle interno, eles sempre vão ter ali situações no qual vão precisar de impor, né, estabelecer algumas regras, e vai precisar, então, de que as pessoas vão precisar de aceitar, né, ou seja, internalizar tudo isso que esse controle interno está definindo. Então, isso muitas vezes vai ter uma implicação até de uma consultoria para habilitar, como que eu vou poder te falar? Para implementar todas essas práticas para que essa organização ela saia com sucesso da reengenharia. E aí, pessoal, as características, então, desse processo, como que vai acontecer? Ele pode ser, então, simplificado, se tiver essa ajuda externa, se tiver, então, uma boa aceitação da empresa. As responsabilidades dos colaboradores expande-se de forma multidimensional, ou seja, as pessoas não vão cuidar somente do seu setor, mas vão ver uma visão de processo, né, onde começa, onde termina. Existe maior capacidade de decisão, autonomia e autoridade sobre as tarefas, sobre os cargos, sobre as atividades a serem executadas. Os colaboradores passam a se preocupar com a satisfação do cliente, que antes era uma coisa que eles não se preocupavam, a não ser o setor de pós-venda, né? Ou talvez o comercial, mas agora todos os colaboradores conseguem perceber que as suas atividades, elas contribuem de uma maneira significativa àquilo que o cliente fala. A medição do desempenho afasta-se da atividade, dirige-se para os resultados, e a estrutura organizacional é transformada em uma hierarquia para uma estrutura mais linear. Então, é como se fosse o achatamento da organização, tá? Menos estrutura, menos hierarquia, né? Menos gestores, tudo isso ajuda demais, tá? Como que a gente aplica, então, essa questão? Então, o esforço vai ser redesenhar a empresa, né? Mantendo ali aquilo que é o necessário, mas também tirando tudo aquilo que não é importante para aquela empresa, ou que se faz somente por uma questão, né, de tabela, vamos dizer assim. Aqui eu trouxe um estudo de caso para vocês, né, de uma empresa que tem serviços de locação de aparelho, que é a Loca7, é uma empresa ali de São Paulo que aluga equipamentos para hotéis e residências, em especiais aparelhos de TV, na época era videocassete, né? Possuía quase 1.000 clientes e 1.000 clientes e gerencia aproximadamente 2.000 contratos de locação, uma equipe que não chega a 20 pessoas. Então, foi feito aqui
um esquema, né, de como que era antigo, né, a parte antiga dela. Olha para você ver, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 processos, e dentro desses 9 processos ficaram 3, né, dentro desses 3 com atividades agrupadas. Então, tem negociação e análise é feito agora por uma única área, assinatura, correio e programação vai ser feita também de uma única área, e cobrança, faturamento e renovação para uma outra área. Ou seja, olha o tanto de setor que economizou, reduziu, olha o tanto de processos que foram agrupados e para o sucesso da própria organização. Ok? Então, pessoal, como que a gente fala sobre essa questão da reengenharia? Então, a reengenharia primeiro, ela é positiva, ela traz aspectos positivos para a organização. Ela é importante porque ela vai redesenhar uma estrutura administrativa capaz de absorver a sua situação atual da própria empresa. Pode ser que sua empresa é antiga e precise de estabelecer novos processos, e é através da reengenharia que você vai fazer isso, tá? Então, isso faz com que sua organização se torne mais competitiva e bem mais atrativa dentro do mercado. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tem alguma situação que vocês querem contribuir a respeito? Pode falar. Pode falar, Lucas. Primeiras damas. Não, pode falar. Professor, tem uma pergunta no chat que o pessoal fez, se você puder dar uma olhadinha. Ah, tá bom. Agora. O Kaizen tem algo a ver com a engenharia? Sim, sim. O Kaizen é uma ferramenta da qualidade, né, que nós não vamos entrar muito a respeito dela, mas ela também traz melhoria contínua e pode ser utilizada junto a essa metodologia da reengenharia. Mas não necessariamente para fazer reengenharia vai ter que fazer o Kaizen, tá? Então, só para que vocês saibam, o Kaizen é uma ferramenta da qualidade que visa melhoria contínua dos seus processos, mas que pode ser utilizado ou não. Mas nessa aula eu não vou entrar no Kaizen não, que é uma metodologia que eu deveria, então, explicar para vocês de uma maneira bem mais metódica e sistêmica. Eu acredito que na organização, sistemas e métodos, vocês devem aprender sobre Kaizen, tá? Pode ser também que na organização, sistemas e métodos falem também um pouco sobre esses assuntos que a gente está conversando, tá, pessoal? Mas isso também é matéria de teoria contemporânea. O que mais? Algo mais que vocês querem perguntar? Não? Então, vou passar exercício para vocês. Na nossa aula é para poder mostrar esse slide, para mostrar para vocês como é que funciona essa reengenharia, e eu vou deixar então postado lá na sala de aula algum exercício para que vocês façam relacionado à reengenharia, ok? E aí na semana que vem vocês podem me mandar, e a gente deixa o prazo aí até terça que vem, que vai ser no dia 28, e aí vocês conseguem então me entregar essas atividades. Ok. Beleza? Beleza. Mais alguém quer complementar? Alguma dúvida? Lembrem também que semana que vem vai ser a data limite para entregar o resumo do livro, tá bom? Estou recebendo alguns resumos já no e-mail, mas a gente combinou para a semana que vem, tá bom? Professor, Oi. pode ser digitado ou tem que ser manuscrito? Cara, eu pedi manuscrito no início, né? Isso foi isso que a gente pediu. É Lucas, né, que está perguntando. Isso. Nós tínhamos solicitado isso, um manuscrito, que era a regra no qual nós, né, determinamos. Então, já que a questão do Covid-19 não altera essa situação, então vai permanecer manuscrito. Então, vocês digitalizam e mandam para mim, tá? Okay, Isso obrigado. faz com que vocês consigam fazer esse resumo, né, e a tentação de copiar alguma coisa da internet diminui um tanto quando
a gente copia. Ô, professor, e o prazo máximo realmente é 29? A gente não consegue flexibilizar isso, não? Denilson, é o seguinte, é Denilson que está falando? Denilson. O nosso prazo, na verdade, era semana passada, né? Sim. E a gente já teve mais 2 semanas. E como a gente precisa caminhar na matéria, eu preciso até passar coisas mais densas para vocês, trabalhos, porque a minha ideia é o seguinte, é não ter prova por causa dessa situação que nós estamos vivendo. Então, o que eu aconselho é que a gente tenha trabalhos, né, a serem realizados em casa e que façam com que vocês eliminem essa prova. E para eu passar esses trabalhos um pouco mais, né, mais densos, assim, trabalhos trabalhosos é meio redundante, mas para que eu passe trabalhos mais densos, eu preciso que vocês entreguem esse livro, porque senão uma atividade vai acumular a outra. E aí eu vou passar alguma atividade mais incisiva, bem mais complementar, para que você substitua essas atividades pelas provas que a gente faria dentro de sala de aula. A não ser que vocês queiram fazer prova. Para mim está muito tranquilo, eu posso marcar e fazer. Mas eu acho que é benéfico para todos fazer um trabalho para substituir, porque eu acho que aí vocês conseguem administrar o tempo que vocês têm, enfim, e trabalhar dentro das possibilidades que vocês conseguem. Ok? Por isso que vai ser semana. Juliano, você estipulou também uma quantidade mínima de páginas por capítulo para a gente resumir, né? Foi, exatamente. Permanece a mesma, tá, Rafaela? São 2? Eu coloquei, Vitória, você consegue Isso complementar aí? mesmo. Isso, duas folhas por capítulo. Tá bom, é isso aí. Certinho. Ok? Mais alguma dúvida? Pessoal, não foi 2 folhas por capítulo, não. O senhor confirmou que era 2 páginas por 2 capítulo. páginas. Não é 2 folhas, não. Páginas, ok. Tá bom. Páginas. Tá bom. Páginas é frente e verso, né? Então tá bom. Isso. Não, páginas. Tô falando que uma frente e verso são 2 páginas, ok? Ok. Ok. É porque 2 folhas são 4 páginas. Aí eu tô assim, eu vou ter que refazer. Eu também. Eu pensei agora, uau, agora eu vou ter que fazer tudo de novo. E eu Não, que já mandei aqueles. Fiquem tranquilos, tá? É isso. Uma página, não, 2 páginas e uma folha. Frente e verso. Ok? Ok, obrigada, professor. Desculpa pelo susto, gente. Eu olhei aqui, realmente 2 páginas, foi mal. Ok, pessoal. Então, nos vemos então na próxima aula. Vou deixar algum exercício para vocês aí sobre reengenharia. E vocês, então, assim, façam para a semana que vem. Não é nada complexo, não. Devo pedir alguns vídeos aqui para vocês assistirem, para estabelecer essa questão de reforço da matéria, até porque semana que vem vocês têm aí um trabalho para me entregar. Uma vez entregue esse trabalho, eu vou passar aí os trabalhos relacionados às notas da prova. Ok? Combinado? Ok, professor. Beleza, professor? Ok. Até mais. Beleza. Um abraço para vocês. Fique com Deus aí. Com Deus Um também. abraço, professor. Com Deus também.